Olá, convido vocês a virem comigo achar o ângulo θ no paralelogramo da figura, sabendo que a área dele mede 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Sugiro que você antes pause e tente resolver e depois confira a proposta de solução. Bom, para resolvermos essa questão, nós vamos precisar demonstrar um teorema muito interessante sobre paralelogramos, que é o seguinte: a gente já viu que a definição de paralelogramo é um quadrilátero convexo, né? Ou seja, uma figura plana de 4 lados. Explicamos aí na aula passada o que era convexo e côncavo. E a definição é que os lados opostos são paralelos. É simples isso, só isso. Existem duas outras propriedades, várias propriedades na verdade, mas duas que nos interessam muito, que a gente demonstrou na aula 5, que são os lados opostos são congruentes, têm o mesmo tamanho, e os ângulos opostos também têm o mesmo tamanho, né? Isso a gente conseguiu mostrar. Então se eu pego um paralelogramo qualquer, vamos colocar os vértices dele como sendo A, B, C e D, ok? E faço o seguinte, ó, escolho um dos ângulos qualquer um deles. Eu escolhi esse agudo aqui, mas poderia obter um obtuso aqui, tá? Escolhi um obtuso, não tinha problema não. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, eu vou dar nome aos bois, ó. Vou chamar esse lado aqui de A, né, que tá de frente, esse aqui posso chamar de B pequeno, esse aqui D pequeno, e o C ficou assim. Então vamos pôr C pequeno aqui e o D pequeno aqui, né? Pronto, os lados opostos com a letra latina minúscula. Bom, eu já sei calcular a área do paralelogramo, né? A gente já demonstrou isso lá na aula 5. A área do paralelogramo, na aula 3, na verdade foi antes de demonstrar a aula de triângulo, acho que foi na aula 2, né? A gente cortava ele aqui, na verdade, passava o triângulo para cá e virava a área do retângulo, ou seja, bastava eu fazer o produto da base, né? Só que era pela altura, você lembra que a gente colocava a altura lá fora, ó? É parecido com a área do retângulo, né? Só que o retângulo, um dos lados já é a própria altura. Aqui não, tem que ter uma altura lá fora. Então seria A vezes H. Nesse caso aqui seria C, né? A gente está considerando esse C. Se eu considerasse, se bem que eles são iguais, né? Tanto faz, chama A e C, são iguais, são propriedade. Mas para ficar bonitinho, essa base de baixo vezes a altura. Agora veja, poderia escolher B, professor, para fazer? Poderia. Aí a altura ia ter que ser quem? Ia ter que ser essa outra altura, né? Em vez dessa vertical, teria que ser a altura horizontal. Então isso aqui a gente já demonstrou, tranquilo. Corta aqui, joga o triângulo para cá, vira um retângulo, né? Aí é base vezes a altura. Bom, agora o que acontece se eu marco esse ângulo e chamo ele de alfa? Ok? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu traço uma perpendicular a essa, o que eu considerei como base, tá bom? E vou chamar de H, essa altura, que é aquela mesma lá de fora. O que acontece se eu calculo o seno desse ângulo aqui, ó, alfa, dentro desse triângulo retângulo? Ó, se eu calculo o seno de alfa, eu já sei que num triângulo retângulo ele é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Ele seria, nesse caso, H sobre B. Se eu multiplico isso cruzado, eu estou dizendo que H vale B vezes o seno de alfa, não é? Agora eu vou e jogo aqui dentro, ó, o que eu encontro, ó? No lugar do H, eu vou colocar B seno alfa. Então eu vou ficar com o quê? B vezes C seno alfa. Como queríamos demonstrar. Ou seja, em todo paralelogramo, eu posso calcular a área dele multiplicando dois lados vezes o seno do ângulo entre eles. Olha que interessante. Produto de dois lados vezes o seno do ângulo entre eles. Ok? Porque aí eu não preciso da altura, né? Ó, essa relação é interessante porque eu não preciso da altura. A distância entre duas bases eu não preciso. Ok? Usando esse resultado, a nossa questão sai no estalar de dedos. Por quê? Ele nos informou que a área do paralelogramo ABCD media 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Só que agora eu já sei calcular, né? Eu posso multiplicar dois lados dele qualquer, nesse caso 4 vezes 6, vezes o seno do ângulo entre eles. Só que não foi me dado o ângulo, então eu vou chamar de θ. E aqui eu tenho 12 raiz de 3. Ok? Bom, claro que aqui eu tenho 4 vezes 6 me dando 24, e aqui eu tenho 12 multiplicando. Então eu tenho 24 multiplicando e 12 multiplicando. Eu vou simplificar por 12. Na verdade, por 24 logo, né? Vamos multiplicar logo por 24. Vamos tocar a ficha aí. Isso aqui por 24 vai ficar só o seno. Perfeito. Isso aqui por 24, ó, 12 é a metade de 24. Então posso simplificar, né? Vai ficar 1 meio. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2. Então simplificando aqui por 24, simplificando aqui por 24, vai ficar 12 por 24 dá 1 meio. 1 meio, se você achar bonito pode pôr. Mas não precisa. Agora o que eu percebo aqui? Eu percebo que o meu ângulo é agudo, né? Se o meu ângulo é agudo, o que significa isso aqui? Qual é o ângulo agudo cujo seno, né, agudo entre 0 e 90, cujo seno mede raiz de 3 sobre 2? Você lembra da tabelinha? Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo, raiz onde não tem 1. Aí você vai perceber que, na verdade, ó, se o θ ele é menor que 90 e maior do que 0, significa o quê? Que esse ângulo só pode ser quem? 60 graus, que é a resposta da questão. Simples assim.